Se liga nessa história. Você não vai acreditar no que acontece no final. Comenta aqui o que você achou e compartilhe com os amigos. Essa história vai te prender do começo ao fim. Assista agora e me diga nos comentários o que você faria nessa situação. Prepare-se para uma reviravolta inacreditável. Assiste até o final, deixa o like e manda para aquele amigo que ama boas histórias. E aí, você faria diferente? Comenta aqui a sua opinião e bora discutir essa história. Não esqueça de compartilhar. Ana era uma jovem ambiciosa, recém-formada em design gráfico, trabalhando em uma agência de publicidade em São Paulo. Ela adorava sua independência, mas, no fundo, sonhava com um amor que fosse tão vibrante quanto as cores que usava em seus projetos. Foi em uma exposição de arte que ela conheceu Diego. Ele era um arquiteto talentoso, com um sorriso fácil e um jeito descontraído que atraía as pessoas. Ana estava admirando uma pintura abstrata quando Diego se aproximou. Essa obra parece um caos organizado, não acha? Ele disse com um sorriso nos lábios. Ana riu, surpresa pela abordagem. Caos organizado? Gostei da definição. Acho que é assim que a vida funciona, não é? Exatamente, ele respondeu, estendendo a mão. Diego, prazer. Ana, ela respondeu, apertando sua mão. Eles passaram a noite conversando sobre arte, música e viagens. Diego era charmoso e engraçado, e Ana sentiu uma conexão imediata. Quando a noite terminou, ele pediu seu número e ela não hesitou em dar. O primeiro encontro oficial foi em um café aconchegante no centro da cidade. Diego chegou com um buquê de flores, e Ana ficou surpresa com o gesto. Eles conversaram por horas, rindo e compartilhando histórias. Diego contou sobre seu trabalho como arquiteto e sua paixão por projetos sustentáveis. Ana, por sua vez, falou sobre seu amor pelo design e suas aspirações profissionais. No final da noite, Diego a levou para uma praça próxima, onde havia um pequeno lago iluminado por luzes. Ele segurou sua mão e disse: Eu não acredito em coincidências. Acho que a gente se encontrou por um motivo. Ana sorriu, sentindo um frio na espinha. Ela também sentia que aquilo era especial. Nos meses seguintes, Ana e Diego se tornaram inseparáveis. Eles saíam para jantar, assistiam a filmes, e passavam horas conversando sobre tudo e nada. Diego era atencioso e carinhoso, e Ana se sentia cada vez mais apaixonada. Um dia, Diego a levou para um piquenique no parque. Ele havia preparado tudo: uma cesta com comidas deliciosas, uma garrafa de vinho e um cobertor confortável. Enquanto comiam, ele pegou a mão dela e disse: Ana, você é a pessoa mais incrível que eu já conheci. Eu não quero mais viver um dia sem você. Ana sentiu o coração acelerar. Eu também não quero, Diego. Foi naquele dia que eles oficializaram o namoro. Como todo casal, Ana e Diego enfrentaram desafios. O trabalho de Diego exigia viagens constantes e Ana, por vezes, se sentia sozinha. Havia também as diferenças de personalidade. Ana era mais organizada e planejada, enquanto Diego era espontâneo e impulsivo. Mas eles sempre encontravam uma maneira de superar as dificuldades. Diego fazia questão de ligar para Ana todas as noites, mesmo quando estava longe. E Ana aprendia a abraçar a espontaneidade de Diego, descobrindo que ela podia ser libertadora. 2 anos depois de começarem a namorar, Diego planejou uma surpresa para Ana. Ele a levou para uma viagem ao litoral, onde eles haviam passado um fim de semana inesquecível no início do relacionamento. No último dia da viagem, Diego a levou para a praia ao pôr do sol. O céu estava pintado de tons de laranja e rosa, e o mar parecia refletir o brilho dos olhos de Ana. Diego se ajoelhou e tirou um anel do bolso. Ana, você é o amor da minha vida. Eu não consigo imaginar meu futuro sem você. Quer se casar comigo? Ana ficou sem palavras, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, Diego. Claro que sim. Eles se abraçaram, enquanto o sol se punha no horizonte, marcando o início de um novo capítulo em suas vidas. O casamento foi um evento íntimo, realizado em uma pequena igreja no interior. Ana usava um vestido simples mas elegante, e Diego estava irreconhecível de terno. A cerimônia foi emocionante, com promessas de amor eterno e olhares cheios de cumplicidade. A festa foi no quintal de uma fazenda com luzes penduradas nas árvores e uma mesa repleta de comidas caseiras. Ana e Diego dançaram a primeira música juntos, sob o olhar atento dos amigos e familiares. Você é minha vida agora, Diego sussurrou no ouvido dela. E você é a minha, Ana respondeu, com um sorriso radiante. A lua de mel de Ana e Diego foi um sonho. Eles viajaram para a Itália, um destino que ambos sempre desejaram conhecer. Passaram dias explorando as ruas de Roma, visitando o Coliseu e fazendo pedidos na Fontana de Trevi.
À noite jantavam em pequenos restaurantes familiares, onde Diego insistia em pedir pratos típicos para Ana experimentar. Você tem que provar isso, ele dizia com um sorriso animado, enquanto colocava um pedaço de massa na boca dela. Ana ria, sentindo-se a mulher mais sortuda do mundo. Eles também visitaram Veneza, onde andaram de gôndola pelos canais, e Florença, onde se perderam nas galerias de arte. Cada momento era mágico, e Ana sentia que estava vivendo um conto de fadas. De volta à realidade, Ana e Diego se adaptaram à vida de casados. Eles decoraram o apartamento juntos, escolhendo móveis e quadros que refletiam o estilo de ambos. Ana adorava cozinhar e Diego sempre elogiava suas criações, mesmo quando algo saía errado. Isso aqui tá meio queimado, mas ainda tá bom. Ele brincava com um garfo cheio de lasanha carbonizada. Ah, para! Ana respondia, rindo e jogando um guardanapo nele. Eles também criaram pequenos rituais, como assistir a filmes na sexta-feira à noite e fazer café da manhã juntos aos domingos. Era uma vida simples, mas feliz. Com o tempo, os desafios profissionais começaram a pesar no relacionamento. Diego estava envolvido em um grande projeto de arquitetura que exigia longas horas de trabalho e viagens constantes. Ana, por sua vez, estava focada em crescer na carreira, assumindo mais responsabilidades na agência onde trabalhava. As noites que antes eram passadas juntos agora eram preenchidas com reuniões e prazos. Ana sentia falta de Diego, mas tentava ser compreensiva. Eu sei que é importante para você, ela dizia quando ele cancelava um jantar em família. Mas eu sinto sua falta. Eu também sinto sua falta, Ana, Diego respondia com um suspiro. Mas logo isso vai passar. A primeira grande discussão aconteceu em um domingo à noite. Diego havia prometido passar o fim de semana com Ana, mas foi chamado para resolver um problema no trabalho. Quando ele finalmente chegou em casa, Ana estava visivelmente chateada. Você prometeu que íamos passar o fim de semana juntos, ela disse com os braços cruzados. Eu sei, Ana, mas era uma emergência, Diego respondeu, tentando se justificar. E tudo é uma emergência para você. Quando foi a última vez que a gente realmente passou um tempo juntos? Diego ficou em silêncio, sem saber o que dizer. A discussão escalou, e palavras duras foram ditas. No final, ambos se desculparam, mas Ana sentiu que algo havia mudado entre eles. Com o tempo, as pequenas desconexões começaram a se acumular. Diego parecia mais distante, menos interessado nos detalhes da vida de Ana. Ela, por sua vez, começou a se sentir invisível, como se suas necessidades e sentimentos não importassem mais. Diego, você nem perguntou como foi minha apresentação hoje. Ah, é verdade. Como foi? Ele respondeu, sem tirar os olhos do celular. Ana suspirou, sentindo-se ignorada. Ela tentou conversar com Diego sobre como se sentia, mas ele sempre dizia que estava cansado ou ocupado. Preocupada com o rumo que o casamento estava tomando, Ana decidiu propor uma viagem de fim de semana para um lugar tranquilo, longe da agitação da cidade. Diego concordou, e eles foram para uma pousada na serra. No início foi estranho. Eles pareciam dois estranhos tentando se reconectar, mas aos poucos a magia começou a voltar. Eles caminharam pela natureza, conversaram sobre sonhos e planos, e riram como nos velhos tempos. Eu sinto que a gente se perdeu um pouco, Ana admitiu, enquanto observavam o pôr do sol. Eu também sinto, Diego respondeu segurando sua mão. Mas eu te amo, Ana. E eu quero que a gente dê certo. Ana sorriu, sentindo uma centelha de esperança. Talvez ainda houvesse uma chance para eles. Infelizmente a reconexão durou pouco. De volta à rotina, Diego mergulhou novamente no trabalho, e Ana se viu sozinha mais uma vez. Ela tentou se manter positiva, mas a distância entre eles só aumentava. Diego, a gente precisa conversar, ela disse, em uma noite em que ele chegou tarde em casa. E agora não, Ana. Estou exausto, ele respondeu, indo direto para o quarto. Ana ficou parada na sala, sentindo um vazio crescer dentro dela. Ela sabia que algo precisava mudar, mas não sabia mais o que fazer. Foi nesse período que Diego começou a se afastar de verdade. Ele passava cada vez mais tempo fora de casa e quando estava com Ana parecia distante. Ela tentou se convencer de que era só uma fase, mas no fundo sabia que algo estava errado. Diego começou a se sentir cada vez mais distante de Ana. O trabalho continuava a consumir seu tempo, mas agora havia algo mais, uma colega de trabalho chamada Camila. Ela era jovem, ambiciosa e adorava elogiar os projetos de Diego. Você é incrível, Diego. Seu trabalho é inspirador, Camila dizia com um sorriso sedutor. No início, Diego não deu muita importância. Ele via Camila apenas como uma colega, mas aos poucos começou a se sentir atraído pela atenção que ela lhe dava.
Em uma noite de happy hour com a equipe, após alguns drinks a mais, Diego e Camila se encontraram sozinhos no terraço do bar. Você merece alguém que te valorize, Diego, Camila disse, colocando a mão no braço dele. Diego hesitou, mas não se afastou. Foi apenas um beijo, rápido e impulsivo, mas foi o suficiente para abrir uma porta que ele sabia que não deveria. No dia seguinte, Diego acordou com um nó na garganta. Ele se sentiu culpado, mas ao mesmo tempo tentou justificar o que havia acontecido. Foi só um beijo, não significa nada, ele pensou, enquanto tomava café da manhã com Ana. Ana percebeu que ele estava quieto, mas atribuiu isso ao cansaço. Ela tentou puxar conversa, mas Diego respondeu com monossílabos. Tudo bem, Diego? Ela perguntou, preocupada. O tudo, só estou cansado, ele respondeu, evitando o olhar dela. Diego prometeu a si mesmo que não deixaria aquilo acontecer de novo, mas a semente da traição já havia sido plantada. Nos meses seguintes, Diego começou a se afastar ainda mais de Ana. Ele passava mais tempo no trabalho, alegando prazos apertados e reuniões importantes. Ana tentou se manter compreensiva, mas a distância entre eles só aumentava. Diego, a gente precisa passar mais tempo juntos, ela disse, em uma noite em que ele chegou tarde em casa. Eu sei, Ana, mas o trabalho tá me consumindo, ele respondeu com um suspiro. Ana sentia que ele estava se escondendo dela, mas não sabia o que fazer. Ela tentou se concentrar em seu próprio trabalho e hobbies, mas a sensação de solidão era constante. Diego e Camila continuaram a trabalhar juntos, e a tensão entre eles só crescia. Em uma viagem de trabalho, eles acabaram no mesmo hotel. Depois de um jantar com a equipe, Diego e Camila se encontraram no bar do hotel. Você não merece ser ignorado, Diego, Camila disse, enquanto brincava com um copo de vinho. Ana não me ignora, ele respondeu, mas sua voz não tinha convicção. E quando foi a última vez que ela te fez sentir especial? Diego não soube responder. Naquela noite, ele e Camila cruzaram a linha novamente. Dessa vez, não foi apenas um beijo. Ana começou a notar mudanças no comportamento de Diego. Ele estava mais distante, menos interessado nela. Quando ela tentava se aproximar, ele se afastava. As desculpas para não passar tempo juntos se tornaram mais frequentes. Diego, o que está acontecendo com a gente? Ela perguntou em uma noite em que ele chegou em casa tarde novamente. Nada, Ana. Só estou cansado, ele respondeu, evitando o olhar dela. Ana sentiu que algo estava errado, mas não tinha provas. Ela tentou se convencer de que era só uma fase, mas no fundo sabia que o casamento deles estava em crise. E em uma tarde comum que Ana descobriu a verdade. Diego havia deixado o celular em cima da mesa enquanto tomava banho. Quando o aparelho vibrou, Ana olhou por curiosidade e viu uma mensagem de Camila. Quando vamos nos ver de novo? Sinto sua falta. Ana sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela abriu as outras mensagens e encontrou conversas íntimas, fotos e planos de encontros. O mundo dela desmoronou. Quando Diego saiu do banho, ela estava sentada na sala, com o celular na mão e lágrimas nos olhos. O que é isso, Diego? Ela perguntou com a voz trêmula. Diego ficou pálido. Ana, eu posso explicar. Explicar o quê? Que você está me traindo. Ela gritou, levantando-se da cadeira. A discussão foi intensa. Diego tentou se justificar, dizendo que havia sido um erro, que ele ainda amava Ana. Mas para ela as palavras não tinham mais significado. Como eu posso confiar em você de novo? Ela perguntou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sei que errei, Ana. Mas eu quero consertar isso, Diego respondeu, tentando segurar a mão dela. Ana se afastou. Não sei se isso tem conserto, Diego. Nos dias seguintes, Ana refletiu sobre o que fazer. Ela ainda amava Diego, mas a traição havia quebrado algo fundamental no casamento deles. Após muitas noites em claro, ela tomou a decisão mais difícil da sua vida. Eu quero o divórcio, Diego, ela disse em uma conversa séria. Diego tentou argumentar, mas Ana estava decidida. Ela sabia que não podia viver em um casamento onde a confiança havia sido quebrada. Ana se mudou para seu antigo apartamento, deixando para trás a vida que construíram juntos. Foi um processo doloroso, mas necessário. Ela sabia que precisava seguir em frente, mesmo com o coração partido. O apartamento antigo de Ana parecia frio e vazio quando ela se mudou de volta. As paredes estavam nuas, e o silêncio era ensurdecedor. Ela passou os primeiros dias arrumando as coisas, tentando se distrair da dor que sentia. Cada objeto que ela tirava das caixas trazia memórias do casamento com Diego, mas ela sabia que precisava enfrentar isso. Uma noite, enquanto desempacotava livros, Ana encontrou um álbum de fotos antigo.
Ela sentou no chão e começou a folheá-lo, vendo imagens de uma época em que era mais leve, mais feliz. As lágrimas caíram sobre as páginas, mas pela primeira vez ela sentiu uma pontada de esperança. Talvez fosse possível ser aquela Ana de novo. Foi em uma manhã de sábado que Ana conheceu Daniel. Ela estava saindo para levar o lixo quando o viu no corredor, carregando uma caixa de livros. Ele era alto, de cabelos castanhos e olhos profundos que pareciam guardar histórias. Precisa de ajuda? Ana ofereceu com um sorriso tímido. Ah, obrigado. Ele respondeu, retribuindo o sorriso. Sou Daniel, o novo morador do 302. O Ana do 304. Bem-vindo ao prédio. Ela o ajudou a carregar as caixas e no processo descobriu que Daniel era escritor. Ele havia se mudado para o apartamento em busca de inspiração para um novo livro. Escrever é meu jeito de entender o mundo, ele disse, enquanto organizava os livros na estante. Ana achou aquilo fascinante. Havia algo em Daniel que a fazia se sentir à vontade, como se ele entendesse a dor que ela carregava sem precisar de explicações. Nos dias seguintes, Ana e Daniel começaram a se cruzar com mais frequência. Eles conversavam no elevador, no corredor e eventualmente Daniel a convidou para tomar um café em seu apartamento. Eu faço um café que é quase tão bom quanto o de barista, ele brincou, enquanto preparava a bebida. Ana riu, sentindo-se leve pela primeira vez em meses. Eles conversaram sobre livros, música e viagens. Daniel era um ótimo ouvinte, e Ana se surpreendeu ao se abrir com ele sobre o divórcio. Eu ainda me sinto perdida, sabe? Ela admitiu, olhando para o café. Como se eu tivesse esquecido quem sou. Às vezes precisamos nos perder para nos encontrar de novo, Daniel respondeu com um olhar compreensivo. Daniel começou a incentivar Ana a redescobrir suas paixões. Ele a convidou para visitar exposições de arte, algo que ela adorava, mas havia deixado de lado durante o casamento. Em uma dessas visitas, Ana se viu diante de uma pintura abstrata que a fez parar e refletir. O que você vê nessa obra? Daniel perguntou, observando-a com curiosidade. Ana olhou para a tela, cheia de cores e formas caóticas. Vejo dor, mas também esperança. Como se o artista estivesse tentando encontrar beleza no caos. Daniel sorriu. Talvez você esteja vendo um reflexo de si mesma. Aquela frase ecoou na mente de Ana por dias. Ela começou a perceber que, assim como a pintura, sua vida também podia ser reconstruída a partir do caos. Daniel e Ana se tornaram amigos próximos. Ele a incentivava a escrever, a pintar e a explorar partes de si mesma que ela havia esquecido. Em uma noite, ele a levou para um parque, onde eles se deitaram na grama e observaram as estrelas. Você já pensou em quantas histórias existem no céu? Daniel perguntou, apontando para as constelações. Ana riu. Você sempre vê poesia em tudo, não é? É meu jeito de sobreviver, ele respondeu com um sorriso melancólico. Ana percebeu que Daniel também carregava suas próprias dores, mas ele usava a arte e a escrita como forma de lidar com elas. Isso a inspirou a fazer o mesmo. Um dia, Ana decidiu escrever uma carta para Diego. Ela não tinha a intenção de enviá-la, mas precisava colocar seus sentimentos no papel. Escreveu sobre o amor que sentiu por ele, a dor da traição e a luta para seguir em frente. Você me ajudou a me encontrar, mas também me perdi no processo, ela escreveu. Agora estou aprendendo a me encontrar de novo. Quando terminou, Ana leu a carta em voz alta para Daniel. Ele a ouviu em silêncio, com um olhar cheio de empatia. Isso foi corajoso, ele disse, quando ela terminou. O perdão começa com a aceitação. Ana sentiu um peso ser tirado de seus ombros. Ela sabia que ainda havia um longo caminho pela frente, mas estava pronta para enfrentá-lo. Com o tempo, Ana começou a se sentir mais confiante. Ela retomou projetos de design que havia abandonado e até começou a pintar como hobby. Daniel a incentivava a expor suas obras em um café local, e ela acabou aceitando. No dia da exposição, Ana estava nervosa, mas Daniel estava ao seu lado, segurando sua mão. Você vai arrasar, ele disse, com um sorriso encorajador. Quando as pessoas começaram a elogiar suas pinturas, Ana sentiu uma sensação de realização que há muito não experimentava. Ela percebeu que mesmo após a dor, ainda havia beleza e propósito em sua vida. Ana e Daniel continuaram a se aproximar, e ela começou a se perguntar se havia algo mais entre eles. Havia momentos em que os olhares deles se encontravam por um instante a mais, ou quando suas mãos se tocavam acidentalmente. Em uma noite, enquanto assistiam a um filme no apartamento de Daniel, Ana se virou para ele e perguntou: O que a gente está fazendo, Daniel? Ele olhou para ela com um misto de medo e esperança nos olhos. Acho que estamos nos permitindo ser felizes de novo. Ana sorriu, sentindo que talvez estivesse pronta para um novo começo.
A tensão entre Ana e Daniel crescia a cada dia. Havia algo não dito entre eles, uma atração que ambos sentiam, mas hesitavam em admitir. Foi em uma noite de chuva, enquanto assistiam a um filme no apartamento de Daniel, que o inevitável aconteceu. Ana estava coberta por um cobertor, rindo de uma cena engraçada, quando seus olhos se encontraram com os de Daniel. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Lentamente Daniel se inclinou para ela, e Ana não se afastou. O beijo foi suave, mas cheio de significado. Isso tá certo? Ana perguntou com um sussurro. Só se você quiser, Daniel respondeu com um olhar sincero. Ana sorriu e respondeu com outro beijo. Naquele momento, ela sentiu que talvez estivesse pronta para se abrir para o amor novamente. Apesar da conexão que sentiam, Ana e Daniel tinham seus próprios medos. Ana ainda carregava as cicatrizes da traição de Diego, e Daniel tinha seu próprio passado cheio de perdas e desilusões. Eu tenho medo de me machucar de novo, Ana admitiu, em uma conversa franca. Eu também, Daniel respondeu segurando a mão dela. Mas acho que vale a pena tentar. Eles decidiram ir devagar, permitindo que o relacionamento se desenvolvesse naturalmente. Ana aprendeu a confiar novamente, e Daniel mostrou que era digno dessa confiança. Um dia, Daniel decidiu abrir seu coração para Ana. Ele contou sobre sua ex-esposa, que havia falecido em um acidente de carro anos atrás. A dor da perda o havia deixado fechado para o amor até conhecer Ana. Eu não sabia se conseguiria amar de novo, ele disse, com lágrimas nos olhos. Mas você me fez acreditar que é possível. Ana o abraçou, sentindo uma conexão ainda mais profunda com ele. Eles eram dois corações partidos que estavam se curando juntos. Em uma reviravolta inesperada, Ana encontrou Diego em um café. Ele parecia diferente, mais magro e com olheiras profundas. Ele a cumprimentou com um sorriso triste. Ana, como você está? Ele perguntou com um tom de arrependimento na voz. Estou bem, Diego. E você? Ela respondeu, mantendo a compostura. Diego contou que havia perdido o emprego e que Camila o havia deixado. Ele parecia genuinamente arrependido pelo que havia feito. Eu sei que não mereço seu perdão, mas queria dizer que sinto muito, ele disse com os olhos cheios de lágrimas. Ana olhou para ele e sentiu uma mistura de pena e alívio. Eu te perdoo, Diego. Mas isso não significa que eu queira voltar. Diego acenou com a cabeça, entendendo que aquela era a despedida final. Com o tempo, Ana se transformou. Ela estava mais confiante, mais feliz e mais conectada consigo mesma. Seu trabalho como designer floresceu, e ela até começou a dar aulas de arte em uma comunidade local. Daniel estava ao seu lado em cada passo, apoiando-a e celebrando suas conquistas. Eles eram uma equipe, e Ana sentia que finalmente havia encontrado o amor que merecia. Em uma noite especial, Daniel levou Ana para o mesmo parque onde haviam observado as estrelas pela primeira vez. Lá, ele se ajoelhou e pediu que ela ficasse com ele para sempre. E Ana, você me mostrou que o amor pode renascer das cinzas. Quer construir uma vida comigo? Ele perguntou com um anel na mão. Ana, com lágrimas de felicidade, respondeu, sim, Daniel. Eu quero. Eles se abraçaram, sabendo que juntos poderiam enfrentar qualquer desafio. O passado havia sido doloroso, mas o futuro estava cheio de promessas.